Oi pessoal, tudo bem com vocês? Depois de uma semana que eu postei o primeiro vídeo aqui no canal, estou voltando aqui para falar dos livros do John Green para vocês. O John Green é o autor de A Culpa é das Estrelas. Então, antes do A Culpa é das Estrelas, ele já tinha escrito alguns livros, e livros muito bons, é que ninguém conhecia ele. Então, eu vou falar para vocês hoje do primeiro livro que ele escreveu, que é o Quem é Você, Alaska? Nos livros do John Green, tem sempre um trio ou um quarteto de amigos que fazem tudo. Toda a história do livro é baseada nesses 4 personagens praticamente. Lógico que tem um ou outro personagem encaixado no meio da história que fazem a composição dos personagens, mas sempre é baseado em 4 amigos. E dentre esses 3 ou 4, sempre tem um amigo que é muito excêntrico. O protagonista, ele sempre é um protagonista nerd, independente se é masculino ou feminino, é sempre um protagonista nerd. Tem também sempre a mocinha, tem sempre o casalzinho do livro que pode ficar junto ou não. Tem sempre missões atrapalhadas. Todos os livros do John Green, o personagem principal ele passa por alguns momentos ali no livro que tem umas missões, alguns objetivos a serem alcançados. No caso do livro Quem é Você, Alaska? Alaska não é o país, Alaska é o nome de uma menina muito enigmática. O que acontece? Millis Halter, protagonista do livro. Ele é um adolescente, ele vive numa cidadezinha média, né, dos Estados Unidos, só que assim ele não tem amigos, ele não é um cara muito popular na escola dele e, enfim, ele leva uma vidinha basiquinha. E ele está em busca de um grande talvez na vida dele. O que acontece? O que tem por detrás da escola, de tudo? Eu preciso de um talvez para eu poder seguir a minha vida. E é seguindo esse instinto dele do grande talvez que ele decide mudar tudo. Ele quer estudar na escola que o pai dele estudou, que é um colégio interno em uma outra cidade, e lá nos Estados Unidos as escolas têm os dormitórios nas próprias escolas, nas dependências das escolas. Então ele quer ir morar, né, num desses dormitórios na escola que o pai dele estudou quando adolescente. Uma outra curiosidade do ator principal, o Millis Halter, gosta muito de ler. Só que ele lê muito biografias, ele não lê livros de histórias, ele lê biografias porque ele é apaixonado pelas últimas palavras dos personagens que ele lê. Sempre o personagem que ele lê morre no final do livro. É sempre um personagem que existiu na história real, da humanidade. E sempre esse personagem deixou uma última frase, uma última palavra, um último adeus. E ele é um cara apaixonado por esses últimos adeus, é uma particularidade dele, bem interessante nesse livro. No caso do amigo excêntrico desse livro é o Takumi, ele é um japonês rapper, ele é muito engraçado, porém ele não tem tanta participação no livro quanto Alaska. Lógico que o nome do livro é Quem é Você, Alaska, lógico que toda a história vai girar em torno dela. Millis, depois que ele chega nessa nova escola, nesse colégio interno aí que ele quer estudar, acontecem muitas coisas. O que acontece? Ele conhece muitos amigos, dentre eles o colega de quarto dele, que o apelido dele é Coronel, porque ele é meio mandão e tal. A Alaska ele conhece por meio do Coronel, ela é uma amiga do Coronel e o Takumi também é um amigo do Coronel, então todo mundo passa a ser ali amigo, muito próximo. A Alaska, ela é uma menina muito pra frente, muito sensual, só que ela tem um trauma de infância. Ela viu a mãe dela morrer na frente dela com um ataque cardíaco e ela não teve coragem, não teve aquele start de ligar para uma ambulância quando ela estava em casa sozinha com a mãe dela e a mãe dela morreu, e ela carrega isso como um trauma para a vida dela. E isso deixa ela muito inibida em alguns aspectos e muito mais atraente em outros aspectos. Ela é uma menina muito enigmática que vai ganhar o coração aí do Millis, mas assim, muitas tramas, muitas coisas acontecem. Nessa contagem cronológica de antes do acontecimento principal do livro, muita coisa legal envolvendo esse grupo de amigos, inclusive a primeira namoradinha do Millis, que é uma garota romena, a Lara, acontece e é hilário como eles fazem do relacionamento deles
uma coisa praticamente tosca, mas que funciona porque eles são adolescentes, eles estão testando pela primeira vez tudo, beijo, sexo e tudo mais que acontece no relacionamento. Acontece realmente o acontecimento principal do livro. Bum! Ninguém está esperando. Acho que de todos os livros que eu já li, eu não esperei isso de nenhum dos outros livros. Eu fiquei muito chocado quando isso aconteceu. O final, ele também é interessante porque desvenda todos os mistérios aí envolvidos nesse acontecimento principal. E é isso que a gente tem que se apegar. Esse acontecimento principal, ele é sensacional. Tudo o que acontece nesse livro, ele é passado dentro dessa escola, desse colégio interno, e é dentro de um ano letivo. Acredito que é um ano e meio letivo. Todos os amigos, os personagens e as pessoas que fazem a história acontecer estão dentro da escola. E os trotes que eles fazem com as pessoas que eles não gostam tanto, e os trotes que fazem com eles também, inclusive com o Miles, que é um trote bem pesado. Se ele não fosse um cara muito ágil ali, talvez ele não contasse a história no final. Não é o primeiro livro do John Green que eu li, o primeiro foi o último que ele escreveu em 2016, se eu não me engano, que foi o Tartarugas Até Lá Embaixo. Esse título me chamou a atenção e eu comprei o livro e li e eu achei sensacional. E depois desencadeou que eu fui atrás, né, para saber da biografia dele e descobri o Quem é Você, Alaska. E olha, quer começar por um livro bom, uma literatura boa, uma literatura fácil de entender, que te prende, que é bem legal? Quem é Você, Alaska. Sensacional. Nos próximos vídeos agora eu vou falar dos livros do John Green, que eu li 4, na verdade são 6 ou 7, se eu não me engano. Tem o Cidades de Papel, que ele é muito interessante, né? Segue o mesmo roteirinho de amigos, de paixões e romances adolescentes. E tem o que saiu no cinema e o A Culpa é das Estrelas, que ele é incrível. Tudo que acontece aqui no livro, muitas coisas aliás que acontecem aqui no livro não passou no filme, então é um livro muito bom de se ler. E o Tartarugas Até Lá Embaixo, que ele foi o primeiro do John Green que eu li, e ele também é muito legal. Então, cada vídeo que eu fizer para vocês agora vai ser contando a respeito de um desses livros. Mas olha, Quem é Você, Alaska, talvez seja um dos melhores que eu já li do John Green. O Primeiro Amigo, A Primeira Garota, As Últimas Palavras. Sensacional. Uma dica de boa leitura para vocês. Espero ter ajudado, espero que entre aí na cabeça de vocês aí para ler um pouquinho, separar aquela meia hora do seu dia, deixa as redes sociais de lado, tudo vai acontecer se você não estiver lá da mesma forma. Leia meia horinha, veja meia horinha das suas redes sociais. Tá, pessoal, próximo vídeo eu vou falar do Cidades de Papel, do John Green também, mas não deixem de ler Quem é Você, Alaska. Ele é surpreendente, ele é genial, ele é fantástico. O primeiro livro do John Green e o primeiro de muitos sucessos. Até mais, pessoal!